Vamos dar continuidade ao nosso estudo do novo oráculo de Delfos. E aqui eu vou dar uma dica para começar esse ciclo, que se você, por acaso, não puder adquirir nesse momento esse oráculo, seja por qual seja o motivo, uma ideia que você pode fazer, eu acho que eu já falei isso, mas eu vou reforçar aqui. Até para quem está pegando pela metade, eu sugiro que volte, pegue tudo, mesmo que as cartas não tenham ordem, né? Mas no livro ele traz uma ordem, eu estou seguindo a ordem do livro, mesmo que não tenha nenhuma numeração que designe, né, qual é a ordem certa. Então fica essa dica aí para quem está chegando agora, tá? Uma coisa importante esse oráculo é um oráculo antigo já. Ele é de 2017, isso eu falo na primeira aula. Pode ser que você encontre ele no valor elevado, como os oráculos nacionais tendem a estar. Então, do momento que eu estou gravando para o momento que você está assistindo, talvez não mude muita coisa. E pode encontrar em poucos lugares, porque esse não é um oráculo lá dos mais populares que tem. Então, você pode fazer o seu, né? Você pode ir estudando, aprendendo, porque ele trata de assuntos do dia a dia, do cotidiano, mesmo que ele use, né, a arte no geral para poder trazer esses assuntos e construir o oráculo com essa premissa de cada carta com você mesmo. Se você desenha ou não, você pode pegar, fazer cartões com as palavras, com as palavras-chave. Você pode desenhar e pedir para imprimir. Você pode pegar pedrinhas e fazer símbolos que representam esse oráculo, né? Então, é livre, né? Deixa a sua criatividade fluir, pois é na criatividade que a espiritualidade também flui. Então, mesmo que você não possa ou não tenha esse oráculo no momento, você pode sim aproveitar dos benefícios do que estamos estudando aqui e você criar o seu oráculo, o que seria maravilhoso também. Lembrando que o link está aqui embaixo, mas caso o link não estiver mais disponível, né, porque esse estudo vai ficar aberto para vocês por um tempo, mesmo que você encontre e for caro, mesmo que você tenha dificuldade de encontrar, não deixe de oracular com os estudos que a gente está fazendo aqui, porque você pode desenvolver muito mais. Então, não deixe a ideia de fazer seu próprio oráculo. Aqui no canal tem um vídeo de há uns anos atrás, onde eu criei um oráculo e eu até explico para vocês qual foi o meu raciocínio para criar esse oráculo. E eu faço em pedrinhas de dama, né, de jogo de dama, de madeira, né? E eu desenho pequenos desenhos nesse jogo. E tá aberto, tá disponível para vocês verem. É uma forma de inspiração. Dá uma olhadinha lá naquele vídeo, né? Que tá aqui ainda disponível no canal. E você pode fazer algo parecido com cartões, com pedrinhas, com peças de madeira, ou você mesmo desenhar e ir para uma gráfica, imprimir e fazer o seu próprio deck, enfim, tá? Então, fazer colagem, buscar imagens que sejam próximas à ideia da carta e fazer também um oráculo manual com colagem, né? Você ir colando naquele espaço definido de carta, depois você pode plastificar. Enfim, joguei algumas ideias aqui, mas deixa a sua criatividade fluir, beleza? O que tem também muito a ver com a carta de hoje, a primeira carta que a gente vai discutir,
que é a carta da caridade. A gente vê, né, uma mulher que ele define aqui como uma santa, que é a Santa Isabel da Hungria, que é um quadro que ele dá crédito, né, que é o Edmund Blair Leighton, que mostra a santa repartindo o alimento aos necessitados. Então, o que ele fala aqui nessa carta? Que não existe diferença entre as pessoas, não existe hierarquia, todos somos iguais. Então, quando eu ajudo o outro, eu também estou me ajudando. Né? Então, quando a gente se desliga dessa posição de tempo, de passado, presente e futuro, como três coisas totalmente diferentes, e a gente une numa coisa só, a gente está se ajudando. Então, não deixa de ser um processo de amor próprio. Quando a gente consegue olhar para o outro e se enxergar no outro e ajudar o outro, a gente também está se ajudando. Parece complexo, né? Mas existe essa teoria do tempo, de que o tempo não existe da forma que a gente acredita, entre três partes, mas que ele é um uno, é um só. E ele traz uma frase que resume tudo isso, né? A verdadeira caridade é ser consciente de que todos nós somos uno, somos um. Então, eu estendo a mão aqui, amanhã o outro estende a mão para mim, e assim o compartilhar, o verdadeiro compartilhar, tá? Então essa carta ela fala desse sentido, talvez seja o momento de você se abrir para a ajuda do outro, ou até mesmo para olhar em volta com mais consciência, porque talvez estejam aí precisando de você, tá? E ele diz: nada é para sempre, nada dura para sempre. Então, quando a gente se coloca dentro de um status de estar inabalável, de que nada nos atinge, de que nada é para sempre. Vai ter uma hora em que você vai precisar de alguém, nem que seja de um apoio moral. Não precisa ser comida, bebida. Às vezes, de um apoio. A gente sempre precisa de alguém. Assim como sempre tem alguém que vai precisar da gente, se a gente estiver atento a essa possibilidade de ajuda. Então ele fala: cuidado, pois o que normalmente se entende por caridade, muitas vezes não é outra coisa do que amor próprio disfarçado dele mesmo. Interessante, porque às vezes muitas pessoas que fazem, né, esse processo de caridade, elas fazem por vaidade também, né? Que nem muita gente julga, né? Quando o assunto é caridade, ele é um pouco polêmico, né? Se é uma pessoa que filma e fala: olha, gente, eu estou ajudando essas pessoas. Nossa, se é para ajudar, por que você está mostrando? Mas se a pessoa não mostra, nossa, você tem aí um monte de coisa e não ajuda ninguém. Mas, tipo, ou você mostra ou você não mostra. Sabe? Sempre tem uma polêmicazinha mediante esse processo de caridade. E, e quando a gente acredita que o outro somos nós e que nós somos o outro, a gente também está fazendo um processo de amor próprio, tá? E quando a gente exibe isso, dependendo da intenção que a gente exibe, pode ser sim pura vaidade ou não. Pode ser uma forma de você mostrar para as pessoas, incentivar, né? Existe isso, né? E aqui fala dessa linha tênue que a gente precisa ter cuidado. Então, palavras-chave relacionadas a essa carta é ajuda dos demais ou ajuda aos demais. Socorro inesperado, uma mão amiga, um guia espiritual, favores, piedade, misericórdia, filantropia, generosidade e desinteresse. Vamos para a próxima carta? Vamos continuar com a carta da cegueira. A cegueira. E essa é uma carta bem bonita,
né? Ela tem uma imagem muito bonita, né? E ele dá créditos a essa imagem, que esse é um famoso quadro de John Everett Millens, o The Blind Girl, que mostra, ele tem uma historinha, né, que mostra uma jovem cega de nascimento que descansa sentada a um lado de um caminho sem poder contemplar a beleza que a rodeia, que é um campo dourado em que pastam prazerosamente alguns animais, enquanto ao fundo um duplo arco-íris adorna o céu azul. E ela não consegue ver, né? Aqui ele já avisa muito claramente que essa carta não vai se tratar de uma cegueira física. Vai ser assim, é muito específico, né? Falar de uma cegueira física. Ela vai falar daquela cegueira que, que é instintiva para evitar o sofrimento. A gente escolhe não ver. A gente escolhe não enxergar aquilo que nos faz sofrer. Então essa carta, quando ela aparece no jogo, ela pode estar indicando que a pessoa não está vendo aquilo que é importante que ela veja, que pode ser maravilhoso ou pode ser até algo importante, um alerta. Olha, preste atenção, tem alguma coisa que você está ignorando e que você precisa ver, você precisa enxergar para poder resolver. Porque se você não resolver, as coisas vão tomar conta e você vai entrando nesse mundo da escuridão sem poder ter ferramentas viáveis para poder lidar com o que está acontecendo. E chega uma hora, gente, que quando a gente fecha os olhos por muito tempo, o que a gente teme vai chegar na gente. Não importa se a gente não está vendo. Não é ser uma criancinha e botar a cabeça debaixo do cobertor e o mundo lá fora não existe mais, não vai poder te alcançar. Alcança sim. Então, essa é uma carta que traz muito essa consciência do enxergar, do importante estar consciente do que está acontecendo. E que caso não esteja vendo, é preciso se esforçar um pouquinho para poder abrir os olhos e ver tanto a beleza quanto também a feiura, né? O que não tá legal. Então é uma carta de alerta, né? Pode ser em muitos momentos uma carta de alerta. Então ela pode falar que talvez você já até saiba o que está acontecendo, mas você finge não ver para evitar o sofrimento, que vem de uma forma muito instintiva. Então, fingir que não vê, fingir que não existe, é evitar esse sofrimento que parece iminente, que vai vir de qualquer forma. Isso é só adiar o inevitável. Então, ele fala aqui: a mensagem do oráculo é que examine cuidadosamente suas circunstâncias para se assegurar de não estar tendo a mesma atitude em relação a algum aspecto importante da sua vida. Ou seja, também é uma visão de que talvez você esteja repetindo padrões, né? Não enxergar é você agir de uma forma instintivamente. E quando a gente age de forma não consciente, a gente tende a repetir algumas coisas. E ele completa, mas tem que ser um exame cuidadoso, imparcial, importante. É enxergar de longe, é enxergar de uma forma imparcial, é enxergar de cima, é não se envolver emocionalmente, é enxergar a situação de uma forma muito racional, né? Para que você possa cuidar daquilo que precisa ser cuidado. Então, palavras-chave relacionadas a essa carta é obsessão, pode sim significar problema de visão, seja ela física ou não, né? Estreiteza do olhar, ou seja, não há pior cego do que aquele que não quer ver. Teimosia, persistência no erro, apesar dos avisos, e síndrome de avestruz. Ele coloca isso no livro.
O que que é isso, gente? É aquela pessoa tão envergonhada, tão tímida, tão me deixa aqui na minha que eu não quero viver, que ela se esconde. Ela não vê o mundo, ela não vê as coisas acontecendo. É que nem uma avestruz que enfia a cabeça debaixo da terra e não vê nada, né? Sendo que para ver só basta sair dali. Então, pode significar aquela pessoa que é evitativa, ela evita, né? Então, é isso. Hoje foram cartas mais desafiadoras. Vamos ver o que vai ser na próxima? Então, te espero lá.